Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar, como sempre, trazer assuntos aqui relevantes para todo segurado do INSS. Quando o INSS faz encaminhamentos, isso é uma dúvida muito grande, as pessoas não sabem o que acontece, Por exemplo, a reabilitação profissional, que é um procedimento aí adotado pelo INSS para segurados aí que estão recebendo benefício de incapacidade, O objetivo dessa reabilitação é exatamente fazer com que esses segurados tenham condições para retornarem ao mercado de trabalho, mas nem sempre isso acontece, Aqueles segurados, por exemplo, que recebem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eles estão obrigados a participar do processo aí do programa de reabilitação que é custeado pelo INSS, quer dizer, não tem nem como dizer não, Você é obrigado a passar. Se você se recusar, não quiser de forma alguma, o INSS pode cessar o seu benefício e os pagamentos, O benefício, lembrando que dentro da reabilitação profissional, ele deverá ser pago enquanto persistir a incapacidade, obrigando o segurado a se submeter, por exemplo, a uma nova perícia dentro da reabilitação quando ele for solicitado, Então, dentro da reabilitação profissional, o pagamento do benefício, e o benefício ativo está aí prescrito em lei, que não pode ser cessado. Está dentro da Lei 8.213/91. Muita gente pergunta sobre a aposentadoria por invalidez, Se ela pode ser, por exemplo, chamada para reabilitação profissional, sim. E está acontecendo. Quando não é o INSS que encaminha, está sendo a Justiça, O benefício de aposentadoria por invalidez, você sabe que você não pode pedir diretamente no INSS, Você deve ter, no caso, aí toda a documentação que comprove que o seu caso, ele é, por exemplo, uma incapacidade para a sua função habitual ou para qualquer outro tipo de função. Nesses casos, o INSS tinha que aposentar você, mas não é isso que acontece. O que faz? Manda ir para a reabilitação profissional, Esses documentos que comprovam ainda que você está inapto a trabalhar, que você não possui condições para retornar ao mercado de trabalho, e que você sofreu aí uma redução permanente da capacidade de trabalho. Tudo isso vai ser avaliado dentro da reabilitação profissional. Existem algumas doenças, por exemplo, quando são encaminhadas para a reabilitação profissional, o próprio INSS, dentro do programa de reabilitação, já sabe desses casos, Por exemplo, doenças que deixam até de exigir carência, no caso, para concessão de benefício, a carência de 12 meses de contribuição, A qualidade de segurado. Por quê? Porque, como nós falamos, o INSS tem ciência já, porque já aposentou muita gente dentro do INSS e dentro da própria Justiça. As doenças são a cegueira, a AIDS, a alienação mental, a cardiopatia grave, a contaminação por radiação, a doença de Pange, doença de Parkinson, esclerose múltipla. Nós temos um vídeo aqui no canal que nós falamos de todas essas doenças, como funciona tudo isso, a qualidade de segurado, como nós falamos que não é exigida, de que maneira essas doenças podem aí fazer com que você consiga um benefício mais rapidamente, diminuindo as exigências, O INSS, na reabilitação profissional, ele deve oferecer uma equipe multidisciplinar para realizar um tratamento de reabilitação, Essa equipe deve ser instruída, com médicos, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e outros profissionais. Quer dizer, isso está no papel, mas acredito sempre que as coisas não são assim e na prática elas não funcionam dessa maneira, Não há um período específico de duração da reabilitação profissional, Há casos que podem demorar 2 meses, alguns 2 anos ou até mais, Os segurados do INSS do programa de reabilitação, eles vão ser obrigados a iniciar cursos de informática básica, frentista, porteiro, vigia. Nós falamos aí de casos, por exemplo, de alimentação de creche, secretária. Você pode até, por exemplo, sugerir um curso para o INSS. Não quer dizer que o INSS vai, por exemplo, pagar esse curso para você, A Lei 8.213/91, ela exige no artigo 93 que o segurado com deficiência ou reabilitado, pelo INSS, ele possa ser dispensado, no caso, voltando para a empresa, sem uma motivação, mas no lugar desse reabilitado ou dessa pessoa com deficiência, deve ser contratado um outro nas mesmas condições, A última informação que nós tivemos aí com relação ao INSS, para ver se ainda continuam com um problema, nesses casos, por exemplo, quem está de auxílio-doença,
passando por uma perícia dessa dentro da reabilitação, ele pode aposentar por invalidez. Mas nós temos que nos preparar, né, pessoal, com toda a documentação, deixar tudo em ordem, para não dar motivos, no caso, aí para o INSS, do nada, né, sem uma justificativa no caso, né, negando aí o seu direito em deferir seu benefício. A lei, né, no artigo 42, a lei 8.213/91, ela diz que o segurado que está totalmente incapaz e insusceptível de reabilitação para exercer a sua função ou qualquer outra que lhe garanta a subsistência, ele deve ser aposentado por invalidez. Por isso que nós estamos falando. Muitos entram na reabilitação com auxílio-doença e saem de lá aposentados por invalidez, mas não é tão simples assim. Deve ser comprovado que a sua incapacidade ela é total e permanente. De acordo, por exemplo, com o decreto 3.298 de 1999, compreende-se, no caso, que a pessoa com deficiência reabilitada é aquela que passou por um processo orientado de reeducação profissional que possibilita, a partir da identificação das suas potencialidades, a sua reinserção no mercado de trabalho e participação na vida comunitária. É o que diz dentro do programa de reabilitação, tá? É uma reeducação para esse segurado que está lesionado ou que teve uma doença grave, que ficou com sequelas aí que impedem dele exercer a sua atividade, e ele passar por um programa que vai ajudar a retornar ao mercado de trabalho. Como nós falamos, não tem tempo específico, tá? De 2 meses a 2 anos, tem gente que está há 3, 4 anos aguardando aí dentro da reabilitação, que foram encaminhados ou pelo INSS ou via judicial, tiveram aí uma entrevista com o assistente social, que fez algumas perguntas, avaliou o caso naquele momento e mandou retornar para casa e aguardar. Então tem segurados que estão aí desesperados, que querem que o INSS chame. Não é você que tem que estar preocupado. O INSS tem a responsabilidade de reabilitar você. O interesse maior de retornar você ao mercado de trabalho é do INSS. Enquanto você estiver recebendo seu benefício, tudo bem. Melhor do que você ser chamado, por exemplo, para uma perícia, nesses casos agora que vai acontecer em abril, e de repente, do nada, você cessar o seu benefício, ficar numa situação muito mais difícil, tá? Então, se você está recebendo seu benefício, aguarde. Mandou aguardar, o INSS que tem interesse, a responsabilidade é do INSS. Nós já falamos também no caso aí de quem entra na reabilitação profissional, por exemplo, no período de graça, está desempregado, foi demitido da empresa, tem aqueles 12 meses de seguro ainda, se caso ficar impossibilitado, sofrer um acidente ou uma doença, ele pode ter um benefício do INSS. Muitos desses casos que estão desempregados foram encaminhados para reabilitação profissional. E aí? Vão ser reabilitados, vão pegar um certificado na mão e vão sair para procurar emprego? Pessoas que já estão afastadas há 5, 10 anos, como é que vão conseguir ser admitidos em alguma empresa? Por isso, o INSS tem parcerias. Nós já falamos em alguns vídeos anteriores aí, um caso de uma senhora que ela reivindicou na justiça, ela recebeu um ofício do INSS para fazer um estágio dentro de uma empresa. Ela fez o estágio, a empresa respondeu que foi satisfatório e essa mulher conseguiu ser empregada. Nesses casos, você que está desempregado, você inclusive pode aí, no caso, arrumar um trabalho dentro de uma empresa. Tem empresas que elas são obrigadas, se eu não me engano é a partir de 60 funcionários, ela tem que ter cota tanto para PCD, que é para pessoa com deficiência, como para reabilitados do INSS. Então, essas empresas que têm parceria com o INSS, você pode ter uma oportunidade, de repente fazer um bom ambiente de trabalho, um bom desempenho profissional, ser efetivado dentro de uma empresa como essa, tá? Caso seus direitos sejam negados, tá? Você se sinta lesado, você pode ter uma alta, por exemplo, indevida dentro da reabilitação profissional, porque você não fez nenhum curso, tá? Isso também está acontecendo, mandam para a reabilitação, ficam aguardando, de repente é chamado para uma perícia e dão alta e dão um certificado para essa pessoa que não fez curso nenhum, que não tem condições, o perfil dela não se adapta a nenhum curso dentro da reabilitação profissional e não o aposentam, por invalidez, como diz a própria lei que nós falamos aqui. Nesses casos, procure a justiça, consulte um advogado, explique a situação, leve toda a documentação, guarde tudo, pessoal. Toda a documentação, desde o indeferimento que você teve lá no INSS, a carta de concessão, o motivo desse indeferimento, os seus documentos, que comprovam a sua incapacidade, laudo, histórico cirúrgico, relatórios, exames, laudos de tratamento que você fez, receituários médicos, guarde tudo, porque você futuramente pode anexar isso dentro de um processo judicial
e lhe ajudar. Quer saber como? Procure aqui no canal vídeos, né, que nós colocamos aí, falando sobre como funciona um processo dentro da Justiça Federal. E você vai entender a importância que tem a documentação, tá? Meu amigo e minha amiga, eu espero que essas informações tenham sido importantes, tenha trazido esclarecimento, tirado dúvidas, tá? Que você aproveite. Todos os nossos conteúdos aqui no canal são assim, são voltados para ajudar o segurado, para trazer informação atualizada, tá? Informações essas que podem ajudar você a resolver um problema no INSS que está te tirando sono há dias, há semanas, e ninguém fala nada, ninguém consegue te dar uma resposta ou resolver, mas nós aqui no canal vamos te ajudar, tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dá um like aqui no vídeo, você só tem a ganhar, tá? Você vai receber todos os novos conteúdos aí que colocamos diariamente em primeira mão, e só tem vantagem, e o melhor de tudo, é gratuito, você não paga nada. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer o incentivo, a ajuda, a interação, a amizade, tá? Eu agradeço muito a vocês, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com muita paz. Estamos começando aí uma nova semana, que tenhamos força aí para continuar seguindo em frente, fazendo a nossa parte, tirando o melhor de nós, tá? Seguindo em frente com dignidade, almejando sempre a paz aí e o bem. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até os próximos vídeos.